Fala galerinha do nono ano! Cá estamos nós mais uma vez agora para continuar filosofando um pouquinho, certo? A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Ela não tá no teu livro, certo? E também não tem um material auxiliar aí do lado. Por quê? Porque hoje a gente vai dar um enfoque na tua atividade, tá? Se fosse em sala de aula presencialmente, seria aquele momento que a gente faz aquela atividade em sala, né? Para todo mundo fazer junto. Pois é. Então é mais ou menos isso. Tá? A nossa aula 3 chama Quem não pensa é pensado. Valha-me Deus, o que é isso? Calma que você vai já entender, tá? Você vai utilizar essa aula como base para fazer a tua atividade, que vale ponto, e tá lá na área de atividade da tua plataforma, tá? Então, presta atenção, te senta, tá? Ou te concentra, não sei se tá sentado, se tá deitado, como é que tu tá? Mas te concentra nessa aula agora, presta bem atenção para ver como que a gente vai fazer, como que você vai fazer essa atividade, tá? A gente tá falando de filosofia, né? Vamos filosofar, vamos pensar, certo? Então, segue aí. Vamos lá, meus queridos, tá? Capítulo 2, Filosofia da Existência. Hoje nós vamos pensar um pouquinho, né? Usar a sua cabecinha aí, tá? Sobre essa frase, quem não pensa é pensado. O que que isso significa, tá? Muito bem. Nós falamos desde a primeira aula, quando conceituamos o que era crise, né? Ali, dentre todos os conceitos que a filosofia traz, tá? E também na última aula, quando falamos sobre a filosofia, sua crise, tá? Nós falamos sobre crise como capacidade crítica, dentro daqueles vários significados, né? Nós tivemos um em que nós falávamos sobre a crise, né? Ali do grego crisis, tá? Sobre capacidade crítica, ato de separar, de distinguir, de escolher, de interpretar, tá? Isso é uma crise, tá? Então, toda vez que a gente precisa pensar, escolher, julgar, interpretar alguma coisa, você provoca uma crise, né? Por quê? Porque você precisa sair da sua zona de conforto, pensar sobre algum assunto, tá? E por aí vai. Justamente hoje a gente vai exercitar essa capacidade crítica, tá? Então a gente vai provocar uma crise, certo? Tá? Vamos todos provocar uma crise, tá? Tá rindo, mas tá preocupado, né? Porque você vai ter que exercitar, amor, não tem jeito, tá? Então hoje a gente vai aí exercitar a nossa capacidade crítica com relação a algum assunto. Que assunto? A gente vai já ver, tá? Muito bem, tá? Primeiro de tudo, vamos pensar nessa frase, vamos observar essa frase. Quem não pensa é pensado pelos outros, tá? Que é justamente o tema da nossa aula. Essa frase, ela é atribuída ao filósofo Sócrates, tá? E o que significa exatamente isso? Significa que é importante que nós possamos escolher a nossa filosofia ou o sentido que nós damos à nossa própria vida, à nossa própria existência. Por quê? Porque se a gente não faz isso, com certeza outras pessoas vão fazer por nós, né? É o famoso teleguiado, aquela pessoa que não tem opinião própria, né? Aquela pessoa que se guia pelo que os outros estão dizendo. E aí, se você não pensa com a sua própria cabeça, né? Não entende, se você não entende o porquê das suas escolhas, né? Ou as consequências que elas vão trazer para você e para outras pessoas, tá? Outros indivíduos ou a própria sociedade vai fazer isso por você. Vai dizer para você como você tem que se comportar, o que você tem que fazer, no que você tem que acreditar e por aí vai. Então você precisa aprender a criar opinião própria, argumentos próprios. Claro, coerentes. Claro, nunca deixando de lado, né? Nunca deixando de esquecer a ética e como você também precisa se comportar com os outros. Mas você precisa ter a sua opinião própria. Sabe aquela frase de mãe, né? Você não vai fazer tal coisa porque você não é todo mundo? Exatamente. Você tem que pensar com a sua cabeça. Era isso que ela queria dizer, tá? Você não é todo mundo, tá? O famoso não é porque todo mundo se joga da ponte que você tem que se jogar, né? Não é porque fulano bebe que você tem que beber, não é porque alguém te oferece um cigarro que você vai fumar, tá? E por aí vai. Então, quem não pensa é pensado. Se você não usa a sua cabeça para definir o que é realmente importante, né? As relações que realmente valem para você, tá?
o valor que você dá a si mesmo, o valor que você dá a quem é próximo de você, outras pessoas vão fazer isso por você, tá? Então, vale aí a reflexão. Vamos pensar, então, junto aqui, num tema relevante, tá? Para você exercitar aí a sua capacidade crítica e a sua capacidade de pensar por você mesmo, tá? Muito bem. Corrupção e jeitinho brasileiro, né? Esse é um tema que é necessário a gente falar e que está presente muitas vezes, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente observa muito, né? Às vezes a gente comete as nossas próprias pequenas corrupções, vamos dizer assim, tá? Como, por exemplo, aí na figura como a gente está vendo, tá? Você tem um indivíduo aí que suborna um guarda, faz gato, né? Compra DVD pirata, infringe lei de trânsito, rouba a TV a cabo, mas no final, na cabeça dele, só político, né, que comete corrupção. Mas, na verdade, a gente sabe bem que o jeitinho brasileiro, aquela mania que o brasileiro tem, não só o brasileiro, tá? A gente vê isso em outras sociedades também, senão fica parecendo que a nossa sociedade é a única desonesta no mundo. Não é bem assim. Mas vamos falar da nossa, que é o que a gente conhece, que é com quem a gente convive, tá? O jeitinho brasileiro, ele é aquela maneira que as pessoas têm de burlar regras, né? De não cumprir com determinados passos do que deve ser feito, enfim, para tentar tirar algum benefício próprio, para tentar se prevalecer, né, na frente, acima de outras pessoas. E esse tipo de comportamento, ele também é um comportamento que denota corrupção, né? Corrupção não é só desvio de verba pública, não é só desvio de merenda escolar, não é só desvio aí agora nessa coisa de pandemia, a gente viu, né? Desvio de verba que era para ir para material, para combate a coronavírus não estava indo, né? Estava sendo embolsado por outras pessoas. Não é só isso. Isso é corrupção, é grave, gravíssimo. Não estamos, né, dizendo que não é o que é aceitável. Claro que é grave. Mas as pequenas corrupções, né, que nós cometemos no nosso dia a dia também podem acabar colaborando, né, para um caos social, né, para que as pessoas não se importem ou se importem cada vez menos umas com as outras. Então vamos pensar aí, né? Lembra, nós estamos nessa aula exercitando nossa capacidade crítica, tá? O que é mais corrupto nessas duas situações? Você tem aqui à sua esquerda, né, uma notícia sobre investigação de desvio de verba que deveria ir para o combate ao coronavírus e não foi, né? Acabou sendo desviado para o bolso, né, de terceiros, tá? Isso é corrupto? É corrupto. É ruim? Claro que é ruim. E aqui ao lado, né? Quem nunca viu ou quem sabe até fez, né? Deus está vendo, tá? A pessoa que fica ali fingindo, né? Tá sentada no banco de prioridade no ônibus, mas finge que não está, né? Vendo nem ouvindo ninguém. Dá um mal súbito de sono na pessoa, ela tá escutando, né? Música no fone de ouvido, até aumenta o volume, que é para não ter que ouvir mais nada ao redor e tirando o direito de outras pessoas. Vai dizer assim, ah, não, professora, mas claro que o mais corrupto é a pessoa que desviou dinheiro aqui. Poxa, era para o combate à pandemia, né? Pessoas podem ter morrido, né? Pessoas tiveram seu direito à vida, né? Podem ter perdido ali o seu direito à vida por conta de um comportamento desse. Esse aqui da direita nem tanto, né? Esse aqui a gente vê mais comumente, não é assim tão grave. Ei, em ambos os casos você tem aí pessoas tirando o direito de outros, querendo se beneficiar do direito de outros. Quando você olha aqui para o desvio da verba da saúde pública, ele vai tirar o direito das pessoas de terem assistência de saúde de qualidade. É grave. Mas do lado direito você também tem uma pessoa aqui que está tirando o direito de outras de usarem o assento, né, que é reservado a elas no transporte público. Também é uma subtração de direito do outro, né? Se utilizar de algo que não é seu. E aí, o que é mais corrupto? Pensa, tá? Lembra, essa aula é para você pensar. Até porque se responder daí eu ainda não vou saber, né? Enfim. Vamos pensar em outra coisa aqui. O que pode prejudicar mais nessas duas situações? Um guarda que aceita ser subornado para não punir o infrator no trânsito, ou um médico que indica um tratamento só porque ele está recebendo uma comissão ali por fora, né, para indicar aquele remédio, para indicar aquela prótese e por aí vai. Quem que vai prejudicar mais, né? Você pode pensar assim,
sinceras, talvez o médico, né, vai receitar um remédio que a pessoa talvez não precise, vai que a pessoa morre, vai que a pessoa, né, deixa de, ou se não morre, deixa de ficar curada, ou demora mais o tratamento dela porque está fazendo tratamento com um remédio que não é adequado, né? Ali o suborno no trânsito pode não pegar nada, é só a pessoa chegar na casa dela, tá safa, não tem problema. De repente, esse guarda está liberando uma pessoa que não tem condições de dirigir. E aí, mais para frente, e se essa pessoa comete um acidente? E se essa pessoa tira a vida de alguém? Será que isso não é tão grave quanto um médico que passa um remédio que a pessoa não deveria tomar só porque ele está ganhando alguma coisa em troca e aquela pessoa acaba morrendo porque teve alguma reação àquele medicamento que ela nem deveria ter tomado, né? Então, não são coisas que você tenha que simplesmente, né, descartar, né? Ai, meu Deus, o que vai prejudicar mais, tá? Ambas podem prejudicar. E ambas, se você prestar atenção, são coisas que estão sendo feitas de maneira errada, de maneira equivocada, certo? Muito bem, tá? Pensando nisso, por que eu quero que vocês pensem nisso? Porque a atividade que vocês vão fazer, ela diz respeito a esse assunto, tá? Então, atenção para a atividade que vocês vão fazer lá na área de atividades da sua plataforma, tá? Você vai pensar, olha que bonito, né? A gente vai exercitar o nosso pensamento crítico e vai transformar esse pensamento em palavras, amor, tá? Não colhe da internet, tá? Deus está vendo, olha a desonestidade, ok? Você vai pensar agora por você. Lá na tua atividade, você vai ter uma imagem e algumas perguntas relacionadas ao tema que está naquela imagem. Respondas com texto, tá? Não é para responder sim, não, talvez, depende, quem sabe. Não, tá? Eu quero entender, lembra? Eu não tô aí pertinho de ti para você vir e falar para mim o que você está pensando, né? Ou a tua opinião. Você vai ter que botar isso em palavras, você vai ter que escrever, tá? Então, você vai olhar a imagem, olhar ali as perguntas, ler e vai construir um texto baseado naquilo que está sendo perguntado ali, respondendo, dando a sua opinião. É pessoal. Então, não adianta você telefonar para o colega para ele te mandar o dele por WhatsApp aí para você, né, mandar para mim. Não adianta você pegar da internet, porque é pessoal. Lembra, quem não pensa é pensado. Ou você pensa com a sua própria cabeça, ou as outras pessoas vão dizer para você o que você tem que pensar, tá? Então, faça, exercite, ok? Porque esse é um momento agora que a gente está treinando, né, contornar a nossa crise, tá? Neste caso, crise com sinônimo de capacidade de pensamento crítico. Exercite o seu pensamento crítico. É para isso que a atividade está lá. Beleza? Muito bem. Então, se cuidem, tá? Façam esse trabalho, ok? Eu quero realmente poder corrigir, ler o que vocês fizeram. Não precisa, professora, precisa ser muito grande? Não, tá? Mas eu preciso conseguir compreender o que exatamente você estava pensando ali quando você respondeu, tá? Para poder avaliar. Beleza? Muito bem. Então, se cuidem, um grande beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.